Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, livro de Josué, as conquistas e as promessas do povo de Deus. A lição que vamos estudar hoje é a última lição desta exposição no livro de Josué, que é a lição de número 13, que tem o seguinte título: A despedida de um líder. Esta lição foi estudada no dia 29 de março de 2009 e tem os comentários de Elianai Cabral. Mas antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos pedir uma força aqui no canal. Você que está gostando dos nossos estudos e ainda não se inscreveu, se inscreva agora no canal e acione o sininho em todas as notificações. E assim, quando postarmos um conteúdo novo, você verá em primeira mão. Deixe o seu gostei, porque fazendo assim, você estará nos ajudando a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. E o texto áureo diz assim: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, e o versículo 15. Verdade prática. Deus usa homens obedientes à sua vontade e que estejam dispostos a servi-lo com fidelidade e humildade. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Josué, no capítulo 24, do versículo 14 até o versículo 18, que diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Introdução. Palavra-chave: despedida. Últimas palavras ou atos que encerram uma atividade. Chegamos ao último capítulo do livro de Josué. Aqui temos o derradeiro discurso do servo do Senhor sobre a lealdade a Deus. Josué aproveitou a ocasião solene para trazer à memória dos israelitas tudo o que Deus havia feito por eles. A partir daquele momento, Israel seria desafiado a decidir que caminho seguir. Estariam dispostos a servir ao Senhor com fidelidade? Ou ainda seriam influenciados pelos deuses dos amorreus? Nesta lição, nos deteremos nas últimas palavras deste homem que fora integralmente leal ao seu povo e ao Deus do seu povo. Primeiro tópico: Josué faz o povo recordar a fidelidade de Deus. Em primeiro lugar, uma retrospectiva histórica. Versículos de 1 a 13. Josué, mais uma vez, reuniu o povo em Siquém, a fim de fazer uma retrospectiva da história da nação israelita, a partir de Abraão,
Josué lembrou aos filhos de Israel que foi o Senhor quem chamara o patriarca em Ur dos Caldeus, prometendo-lhe a paternidade de uma grande nação. O Todo-Poderoso planejou estabelecer, a partir de um homem, uma nação que fosse modelo de sua justiça e santidade. Israel deveria ser esta nação, e para isso precisava conhecer muito bem suas origens e recordar os grandes eventos e os muitos livramentos que obtivera sob os cuidados do Senhor. O Eterno participara ativamente da vida do seu povo. Ele esteve presente nos momentos mais difíceis, quando os israelitas foram derrotados diante de seus inimigos. Josué, capítulo 7, e os versículos 8 e o 9. Mas também nas ocasiões alegres, quando obtiveram vitória. Números, capítulo 23, e os versículos 11 e o 20. O Senhor está presente em todos os momentos da nossa caminhada. Ele jamais nos abandona. Isaías, capítulo 49, e o versículo 15. Em segundo lugar, a fidelidade de Deus. Versículos de 6 a 10. Josué aproveitou a oportunidade para relembrar aos israelitas de que foi o Senhor que os livrara de seus inimigos. Versículo 11. Eles tinham de reconhecer a fidelidade de Deus para com seu povo. Salmos de número 145 e o verso 13. Isaías, capítulo 41 e o versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 18. Apocalipse, capítulo 19 e o versículo 11. Sem a presença divina, jamais teriam sucesso. A nação precisava continuar confiando em Deus para seguir avante, prosperar e obter mais vitórias. Você tem confiado inteiramente no Senhor? Segundo Charles Stanley, quanto mais nos dispomos a confiar, mais provas de confiança Ele nos dá. Sinopse do primeiro tópico. Josué fez uma retrospectiva histórica dos poderosos atos do Senhor a favor de Israel, a fim de reafirmar a fidelidade de Deus. Segundo tópico, a renovação do concerto. Em primeiro lugar, escolhei hoje, versículos 14 e o 15. Os israelitas precisavam tomar uma decisão: obedecer ao Senhor do universo ou adorar os ídolos locais feitos por mãos humanas. Era uma escolha pessoal. Você também pode escolher. Será Deus o Senhor da sua vida ou outro substituto qualquer? A quem você será leal? Josué queria saber se os israelitas seriam leais ao Senhor. Por isso, deixa claro que não havia lugar para indecisão. Escolhei hoje. Versículo 15. Não se pode servir a dois senhores. Mateus capítulo 6 e o versículo 24. Como servos de Deus, também precisamos decidir: seguir a Cristo fielmente ou ao mundo. Josué, juntamente com sua família, fizera a melhor escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 15. Muitos eram os méritos do Altíssimo. Logo Josué concluiu que nenhuma pessoa, com um mínimo de tino, deixaria de fazer a escolha certa. Deixar de servir e amar ao Senhor resultara depois em julgamento e destruição. Versículo 20. Também no capítulo 23, do versículo 11 até o 13. Em segundo lugar, um compromisso solene.
Diante do desafio de Josué, o povo respondeu: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir a outros deuses. Versículo 16. Os israelitas fizeram uma pública profissão de fé. Como crentes, também temos a necessidade de fazer a nossa confissão. Hebreus, capítulo 3 e o primeiro versículo. Também no capítulo 4 e o versículo 14. E o capítulo 10 e o versículo 23. Vez por outra, precisamos reafirmar nossa decisão de permanecer na fé e em obediência a Deus. A reafirmação de decisões justas feitas pelo crente inclui temer ao Senhor, ser leal à verdade, obedecer com sinceridade e renunciar ao pecado e todos os prazeres a ele associados. Versículos de 14 a 16. Em terceiro lugar, Deus nos libertou. Os israelitas reconheceram que fora o Senhor que realizara maravilhas em seu favor. Versículo 17. Deus os havia libertado da servidão do Egito. Da mesma forma, precisamos, como crentes em Cristo, reconhecer que foi o Senhor que nos libertou do cativeiro do pecado e da condenação eterna. Efésios capítulo 2 e o versículo 6. Também no capítulo 4 e o versículo 8. Deus é a nossa vitória por excelência. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 57. Provérbios capítulo 21 e o versículo 31. Em seu discurso, Josué fez duas sérias advertências aos filhos de Israel. Primeiro, deveriam lançar fora os deuses estranhos. Versículo 23. Segundo, não poderiam quebrar em momento algum o pacto feito com o Senhor, pois as consequências seriam desastrosas. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal. Versículo 20. Sabemos que eles não cumpriram com a promessa, pois o povo só seguiu a Deus durante a liderança de Josué. Por 3 vezes o povo declarou: serviremos ao Senhor, nosso Deus. Versículo 24. Sinopse do segundo tópico. Diante da retrospectiva feita por Josué e de sua exortação, o povo firmou um compromisso solene diante de Deus e do líder Josué. Terceiro tópico. Um memorial levantado. Em primeiro lugar, a pedra do testemunho. Josué fez daquela reunião pública uma ocasião solene. Ele pôs por estatuto e direito. Escreveu estas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali. Versículos 25 e 26. Sua intenção era fazer que o povo jamais se esquecesse do pacto firmado com o Senhor. Esta pedra nos será por testemunho. Versículo 27. Em o Novo Testamento, os crentes são chamados de pedras vivas, erguidas por e em união a Cristo, a preciosa pedra angular. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 6. Efésios, capítulo 2, do versículo 19 até o versículo 22. E 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 16. Josué também registrou o pacto por escrito. Ele não queria que nenhuma só palavra caísse no esquecimento. Depois de erguer o memorial, o servo de Deus despediu o povo, cada um para a sua herdade. Versículo 28.
Era hora de desfrutarem da herança que Deus lhes prometera. Em segundo lugar, a despedida de um líder. Versículos 29 e 30. Chegou o momento de Josué, um exemplo de homem de Deus, encerrar sua carreira. Ele iniciou seu ministério como servo de Moisés, capítulo 1 e o 1º versículo. E concluiu sua obra como servo de Deus, versículo 29. Nos dias atuais, poucos são os que aspiram à posição de servos. Se você deseja obter uma liderança forte e abençoada, como a de Josué, siga atentamente seus passos. Seja primeiramente servo e esteja atento e pronto para realizar qualquer trabalho que Deus tenha para você. Faça a obra de Deus com humildade, compromisso e alegria. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Salmos de número 100 e o verso 2. Jesus não veio ao mundo para ser servido, e sim para servir e entregar sua vida pelos outros. Mateus capítulo 20, do versículo 26 até o versículo 28. Sinopse do terceiro tópico. Josué iniciou seu ministério como servo de Moisés, capítulo 1 e o versículo 1. E concluiu sua obra como servo de Deus, versículo 29. Conclusão. Josué foi fiel ao chamado de Deus. Ajudou os israelitas a tomarem posse da terra prometida, orientando-os pacientemente à obediência e ao cumprimento de todos os desígnios divinos. Esse leal servo do Senhor combateu o bom combate, guardou a fé e, aos 110 anos, encerrou seu abençoado ministério. E assim finalizamos esta exposição, livro de Josué, as conquistas e as promessas do povo de Deus. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. AM RL3, o canal da família cristã.